Pois é, o Sombra, Coringão, né? 2 vitórias consecutivas, né? Uma vitória diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no meio da semana, contra o América do Norte, segundo o Mota, né? América do Norte. América! A vitória também do Corinthians por 2-1. E agora o técnico Antônio Oliveira terá novidades, né? O Rodrigo Garro estava suspenso diante do América pela Copa do Brasil, então ficou sem jogar. Agora ele deve voltar ao time. O próprio Antônio Oliveira também volta ao banco de reservas, até porque ele também ficou fora contra o América, mas nós estamos falando de Campeonato Brasileiro agora, né? E algumas dúvidas, né? Por exemplo, hoje ele treinou o time pela manhã, Danilão, Portuga, Bal, Vintes e Sombra. E ele colocou uma formação em que a gente entende que é aquela que ele considera ideal hoje, né? Lembrando que Yuri Alberto está fora, segue lesionado. Igor Coronado também está fora, segue lesionado. Né? A gente não saiu os relacionados ainda, a gente fica na expectativa. Mas ele treinou com Carlos Miguel. Tá. Tinha uma notícia aí de que o Carlos Miguel poderia jogar 2 jogos, depois o Cássio voltar. Carlos Miguel treinou entre os titulares. O Cássio tá gostando de dar uma descansada, pois né? é, mas Você é acha que é um bom, caminho sem cara. volta, De Paula? Um caminho sem volta já? E assim, cá entre nós, com todo respeito, como você vai tirar o Carlos Miguel depois das defesas que ele fez durante a semana contra o América, cara? E outra, Ele rodízio. pegou 3 O bolas América tem um ali, dos pelo amor melhores de Deus. ataques do Brasil. Rodízio de Não goleiro. mas o Carlos Miguel pegou 3 Não. bolas complicadas. Mas peraí, rodízio de goleiro, você acaba perdendo a sequência e a confiança dos dois. Pois é. Não, goleiro é postura de confiança. Você pode combinar, ó, você joga a Copa do Brasil, eu vou jogar o campeonato. Ok, mas entra você, sai você. Você acaba perdendo ritmo, confiança, a pior coisa. Pois é, Carlos Escolhe um e Miguel, aí Fagner reaparece pelo lado direito, miolo de zaga, tem o Félix Torres e o Kaká ganhando a posição. Que eu falei pra você que ele jogava a bola. 2 partidas Ele é como discreto titular, e faz a dele, velho. 2 gols, e pelo lado esquerdo voltou o Hugo também como titular. Tá. Meio de campo, o Ranielli, o Breno Bidon e o Rodrigo Garro. E à frente, Mosquito, porque é a única opção pelo lado direito agora. Caramba, Mosquito, hein, Romero centralizado e o Wesley pelo lado esquerdo. Durante essa atividade, ele experimentou o Mateuzinho no lugar do Fagner na direita e o Paulinho em lugar do Breno Bidon no meio de campo. Deixa eu te fazer uma questão. Pedro Raul, então, também desgraça, porque no caso ele poderia jogar o Romero pra jogar na direita, que sempre jogou a vida inteira, e no comando de ataque colocar o Pedro Raul, concorda? Mas os centroavantes do Corinthians não estão agradando, digamos assim. Então ele Mas tem opta sido municiados, você que acompanha para e passo a vida muito corintiana. mais do que antigamente, mas Exato. ainda pouco. Mas muito mais do que antigamente. Mas, ô Portuga, é que assim, o Pedro Raul, cara, é bem meia boca, né? Vamos ser honestos É aqui. pior que o Yuri Alberto? É, Que mesmo dupla, hein? nível, os dois são Nossa ruins. senhora. Né? Mas assim, o É, Romero... mas os dois têm uma boa feição. São muito Quem é mais bonitos. bonito? São muito bonitos. São bem afeituosos. Quem é mais bonito? Pro é. meu estilo, o Pedro Raul, que fez inclusive a harmonização facial. Ele fez, agora passou por um procedimento. Ficou bom, tal. Mas então. uma pergunta O Bar séria gostou, agora, ele De Paula. falou. Numa Gostou? ausência do Wesley, Corinthians já virou refém do Wesley agora? Ainda não. Ainda não. Mas ele é o jogador hoje. O atacante, melhor atacante que nós temos é o Wesley. É o que ele quer dizer assim. Passou o Romero? O único que sabe. Lógico, faz o único tempo. que tem intimidade com a bola. É. Se ele sair, complicou. É o único que não tropeça e cai. O Pedro Henrique teve a oportunidade e se lesionou. Problema na coxa. Jogou 1 minuto e 40. É jogador Se médio. lesionou. E aí não era uma expectativa do Pedro Henrique. Infelizmente ele se lesionou. Agora, vamos acompanhar o Fortaleza, que é complicado. É chato. Time encardido. Joguinho Cara, eu difícil, acompanhei mano. os melhores momentos de Fortaleza e Vasco pela Copa do Brasil. 0-0 é aquele muito enganoso. Mas é assim, é muito enganoso. E era um jogo, De Paulo, que depois dos resultados do meio do final de semana do Campeonato Brasileiro, nós esperávamos que o Fortaleza fosse passar com facilidade pelo Vasco, né? Não, Porque o Vasco tomou 4 do Cara, Criciúma mas em não casa, né? passou porque o Porque Deus não Fortaleza quis. acho que finalizou 15 ou 16 vezes ao gol. O goleiro, o Léo Jardim, pegou um monte, a bola pegou na trave, bate e rebate. Cara, a bola não entrou. Enfim, Corinthians é um compromisso complicado, a CBF alterou o horário, né? Era 4 da tarde, virou 9 da Você noite. gostou Jogo dessa balada. alteração? Eu Você, não. particularmente, como você Você não vê gostou? essa Eu alteração? vi com péssimos olhos. Por quê? Eu Porque gostei, cara. atrapalha o seu sábado à noite. que você pretende? Totalmente, atrapalha Tá, se completamente. você estivesse em casa, você ia fazer o quê? Vai, no sábado à noite. Eu acho que nada.
Então, pra mim foi melhor. Pra mim já vejo com bons olhos a mudança. Você gostou, Porque eu consigo Daniel? usar o sábado inteiro com a Maitezinha, com a Diva, e à noite, jogo balada. É porque Vamos você trabalhar, gosta de ficar entendeu? com a sua família o dia inteiro. Ah, entendi. Entendeu? Tá Mas sabe por explicado. que ele gosta? Porque ele é Tá pouco tempo de explicado. casado, Luiz. Ó, mas tem notícia boa pra Pouco você, tempo de Depala. casado. Qual? Fortaleza viajou com 4 desfalques pro Opa! jogo contra o Corinthians. Quem Então, são? não vem Caleb, Opa! Lucas Sacha, Sim. Cardona e Sim. o Kusevich. Ah, também não é 4 grande jogadores coisa aí também. que o Fortaleza não terá à É, disposição. mas não é- O Lucas Sacha não é aquele, né? Não, aquele tá no Não, Bragantino. Não, esse é o Eduardo. É, esse é o outro Eduardo. Sacha. Quem tá Sacha Genero. arrebentando é o Pochettino. O argentino Pochettino tá jogando muita bola E o lá. Pikachu, né? Aí, a outra situação Gosto que... do Lucero. A outra... Isso é bom jogador. A outra situação que vem à tona no Corinthians é o Rubão. O Big Acabou. Ruben. O Agora Big acabou. Ruben. Agora acabou a farra, vai. O Rubão Agora é de ganhador. vez. Saiu atirando, né, discretamente, mas assim, ele já era, eu dizia aqui durante o estádio 97, né, ele já é pré-candidato já. Né? Ele De já novo? fazia Nossa, que loucura campanha, isso. Que ele já loucura, fazia cara. campanha nos bastidores. O Rubão me lembra o Ulisses Guimarães. Ele vai estar com 90 anos, Pois é, mas candidato a alguma coisa. ele já era pré-candidato e agora ele saiu. Precisa ver para que lado ele vai agora. Né? Porque no Corinthians, né, Bá? Você tem várias chapas, mas você tem normalmente 2 lados apenas, né? Vamos ver com quem que ele vai se aliar. Ele saiu debulhando, né, o Danilo. E assim, a tendência é que ele não fique quieto. A tendência é que ele comece a falar, Sim. a expor situações, e isso vai prejudicar, né? Hoje o Gustavo Zupac, até o Danilo me falou, trouxe a informação de que o Corinthians, em 4 meses, perdeu o treinador, que era o Mano Menezes, mas até aí acho normal, porque o Augusto não gostava do Sim. Mano. Perdeu o diretor De comunicação, estatutário de futebol, que é o Rubão, e perdeu o diretor de comunicação, Wagner Vilaron. Foram 3 baixas, 4 meses de trabalho. 4 4 meses, meses né? de gestão. E durante esse tempo todo, talvez nunca tenha tido um presidente. então. Não, ele faz um bom trabalho. Então, na Mas, verdade, assim, o Augusto Melo... o Augusto Rubão Melo vai ontem- sair atirando. Vai dinamitar o Parque São Jorge. nessa carta Que aberta... legal, cara. Eu não acho. Ah, Não, nós estamos ele- querendo sossego. Ué, é pô. muito legal isso. Ele escreveu, brincadeira. ele soltou uma carta aberta, onde ele se despede da torcida corintiana, e ele diz como que ele foi comunicado, né? E diz que o Augusto Melo ligou pra ele e falou que estava muito pressionado pra ele tomar essa atitude de demitir ele. E como o De Paula falou, ele saiu atirando mesmo, porque ele já falou da permuta dos colchões, da possível contratação de um CEO, da volta do time sub-23, já deu uma cutucada nessa diretoria Mas vamos lá. Ele é contra o CEO, é isso? contra o CEO. Ele é contra o Sub-23. Pelo que ele coloca na carta, ele foi contra essas atitudes e isso criou uma indisposição com ele dentro da diretoria. Mas peraí, o Sub-23 eu também sou contra. Porque você não consegue ter um time competente, Pra montar um profissional. Sub-23? Você montar um o cara que não estourou até 23 Não, anos. É que me o desculpa, Corinthians ele tem tem cara feito. de 29 O jogando Corinthians Sub-23. tem feito muitas contratações. Então. Categoria sub-20, sabe? não tem um E não tem desgaste, como agrupar os caras. Não tá E aí tendo vira como agrupar cabide. os caras. E aí imaginaram fazer novamente sub-23, que eu acho que não vai virar. A rejeição é muito grande. Louco. E o Augusto, agora com a série do Rubão, ele tem o Fabinho Soldado como diretor executivo, vai poder trabalhar mais tranquilo. E o Fernando Alba, que é o chamado diretor adjunto, né? Ele já foi diretor de esportes aquáticos, diretor da base, e agora como diretor adjunto lá, já tá trabalhando. Mas o Augusto, eu acho que vai ser o cara que vai mandar mais agora, vai Ô, De querer Paula. centralizar tudo nas costas dele. Que fase. Você que entende da política do Corinthians, diz uma coisa. O Rubão sai. Sim. É natural que os conselheiros partidários do Rubão, entre aspas, saiam também? Ou tipo, olha, Rubão, você saiu porque você quis, a gente tá com o Melo. Cara, o Rubão tem um poder de convencimento lá dentro muito grande. Tá. O Rubão foi o principal aliado político do Augusto. Muitos dos votos do Augusto vieram do Rubão e Companhia Limitada. Ou seja, o Augusto também perde força, então? O Augusto, ele não é que ele perde... Ele perde força porque um dos seus principais aliados agora praticamente tornou-se inimigo.
E o Rubão, Nossa o senhora, Bar que treta, frequenta hein, o Parque São Jorge. E um cara que só queria acabar com a farra, né? Ele tá começando a complicar a vida lá. Então o Augusto Poxa vai ter. vida. O Augusto Melo vai ter que ter muito jogo de cintura. Vai ter que administrar muito bem essa situação lá dentro, porque a coisa vai implodir. Né? Nós temos aí um relatório chegando, no dia 9 vai ser apresentado. A gente não sabe o que tem nesse relatório aí da Ernst Young. Assim, Nesse momento eu a estou situação tá naquele complicada. meme do Michael Jackson comendo pipocas na frente da tela do cinema. Não, mas sabe o que é duro? É o cara tomar um posicionamento na vida dele, tá dentro de uma coisa e não falar as coisas que realmente existem e ele sabe. E aí quando sai, ele sai metralhando. Então quer dizer, ele tava envolvido com o negócio, sabia que tinha muita coisa Agora errada, que sai- mas quando ele tava dentro, tava bacana. Não, Agora mas ele sai. mas ele não acho- sabe que tem coisa errada. Ele foi demitido. Mas ele não vai falar Ele um não monte de pediu coisa que ele demissão. tá vendo ali? Ele foi demitido. É. Eu acho assim, Eu juro por Deus. se o Augusto tivesse coisa errada, não demitiria um cara que ele sabe que é complicado. Ele foi, não é que o Rubão pediu demissão, vou sair. Ele foi demitido. Mas e se a pressão for maior e agora ele sai falando, Luiz? Ele Aí vai tá. falar o quê? Vamos ver o que ele vai falar. Então. Falar, até Ele diz papagaio que fala. tem, ele diz que tem. Sim, mas papagaio fala. Vamos ver se ele vai ter provas, o que ele vai falar. Ele fala, fui contra o Sub-23. Nossa, grande coisa. E daí? Eu também sou. Né? Eu queria um CEO. Isso aí não é nada. Ele precisa, se ele quiser fazer alguma Coisas coisa graves, no caso. né? ele vai Coisas ter que trazer- substanciais. Mas não me parece que tenha nada disso. Não me parece que tenha nada disso. O Augusto, na verdade, cara, é tudo muito novo pra ele. Era uma gestão de 16 anos com as mesmas pessoas. Aí ele entrou pra dar uma reviravolta e no começo você dá uma escorregada, você dá uma rateada, é natural. O que não pode é perder o curso. Né? Não pode perder Mas o agora eu curso. te pergunto, ontem no evento de lançamento do uniforme do Aliás, Corinthians... que coisa linda, hein, Danilo? Que bonito o camisas uniforme? bonitas, Bonito? hein, meu? Não, Mas mudou no quê? Não é branco? Peraí, não, eu É li que bonito. há muitos elogios, é verdade? Bonito, Eu li que há camisa muitos bonita, elogios. muito bonito. Porque é uma campanha contra o Ah, racismo, sim, né? é, É o uniforme inteiro preto, não é? Inclusive a Dai Natália, minha amigona, tava lá comandando na Corinthians TV. Olha, Bom gosto, muito bom bonito, gosto, muito de bom bonito. O que gosto. você ia perguntar das camisas? O Augusto foi questionado, né, sobre esse movimento Sim. e abre aspas, ele falou assim, ó, são 4 meses de um trabalho fantástico. É. Pode ser que muita gente não esteja entendendo ou percebendo. Estamos trabalhando para tirar o Corinthians dessa situação e não vamos resolver o problema de décadas em 4 meses. Verdade. É um trabalho fantástico? Não, fantástico não, mas, Mas é era, difícil de resolver. Mas era terra arrasada. Sim. Eu tô falando administrativamente, falando, Sim. né? Você tô falando administrativamente, o time dentro de campo. Ele tá tentando. Cara, não dá pra dizer que o Augusto não está tentando. Eu repito, ele vai escorregar, vai tropeçar aqui e ali, mas ele tem excelentes intenções e eu gosto do trabalho dele. Cara, ele contratou. Tudo bem que algumas contratações são bem questionáveis, eu cito aqui Mateuzinho, Pedro Raul, são questionabilíssimas, inclusive. Mas ele tentou. Os laterais esquerdos, Ele tentou. todos. O Diego Palacios eu não sei porque eu não vi jogar. Jogou 30 minutos contra o São Bernardo. Hugo aí. E lesionou. O Hugo não foi ele que trouxe. Foi o Duílio. Sim. Ele teve que engolir, né? E o Bidu também não foi ele que trouxe. Foi o Duílio. Então, assim... Ó, Luiz, ele mas a situação não tá pior por causa Quem ele que- trouxe foi Ranielli. A torcida aprovou. Mas, ô Luiz, a situação não Félix tá pior. Torres, Kaká. A situação não tá pior, porque graças a Deus o Corinthians encontrou no caminho dele o Fernando Por que, Diniz e o graças a Fluminense. Deus, você é corintiano? Não, pra eles. Obrigado, Ou Portugal. porque- não, eu também não gosto do Diniz, tá? Se o Diniz Obrigado. tá triste, eu estou feliz. Graças a Deus. Então é o Mas não seguinte... precisa torcer pro Corinthians, não. Não, eu sou Corinthians, adoro Corinthians. Não, eu tô com olha lá. vocês. Eu rapaz. sou... Aí complicou. Cara, Olha, esse olha, ano, olha, longe do força. rebaixamento, Amanhã vai tomar vai ser goleada. bacana pra vocês esse ano. Mas assim, velho, porque dentro do campo existe o Fluminense. Aí você pega, mete 3-0. Queira ou não, o time é o campeão da Libertadores. Você dá um alento. Mas eu não sei se os 3-0 Corinthians e Fluminense diz mais sobre o Fluminense do que sobre o Corinthians. Ah, não, mas não dá Já pra vê questionar uma vitória. Quando você mete 3-0, você não tem o que questionar. E não foi 3-0 contra o O Capivariano. campeão da O que Libertadores. Foi vai Fluminense. dizer se é mais sobre o Fluminense ou sobre o Corinthians vai ser a continuidade agora. Isso. É. Amanhã, por exemplo, é um jogo complicado. O Fortaleza... Eu acho o Fortaleza muito melhor armado que o Fluminense, por exemplo. Armado, Ele estrategicamente. é mais competitivo que o Fluminense, E não não tem é dúvida. kamikaze. Isso.
O Cano tava vindo buscar a bola como volante, cara. que é O Cano perdeu a bola, o Mosquito Não. tomou a bola dele porque ele tava jogando de Você volante. sabe quando você vai ver o zagueiro Tite do Fortaleza brincando dentro da pequena Pois área de tocar a é. bola? Nunca. Ele Pois joga é. com um facão na cintura. Pois é. Ele dá uma bomba lá pra frente Pois e é. já era. Então Acabou. é isso, bem. ô Sombra. São as manchetes do Corinthians. O Corinthians empolgado. É um novo Corinthians. O Sabe, Corinthians De Paula, agora vendo a cara, parte de cima da tabela, entendeu? Puta, você trouxe Informações muito boas, né? Informações tão importantes, você é cheio de substância, Certo, né? certo. Cara, isso me entristece pela segunda, terça, quarta e quinta. Quer dizer que os outros dias da semana ficaram reduzidos a Foram nada. ruins, é? A gente se prepara, né, Sombra? Eu acho É. que uma missão, quando é dada, você estuda, você se prepara, você faz anotações. Pera, mas É, tá e querendo se dizer que alguém prepara. não faz isso? Não, longe disso. Eu só acho que. Longe Bom, de você. eu não né? quero. Eu quis. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas eu, como ouvinte há 25 anos, noto que as segundas, terças, quartas e quintas não é a mesma coisa mesmo. Não é, né? Não é não, hein? Não é não, hein? Que momento, hein, meu? Não é não. É isso, amanhã meu placar, jogo complicado, 2-0 Corinthians, subindo na tabela e vamos pra cima. Rumo Você a não tem, liberta. é verdade que você tem a reclamar sobre a diferenciação de tratamento colocada por Gabiru entre você e Letícia? Que a água da Letícia é sacanagem, gelada, a tua é é. quente. Pelo amor de Que Deus. você, o que Massagem. acontece? Cara, vocês não Má estão lá fé. pra ver o que o Gabiru faz, cara. O que ele faz? A Pelo água amor que de vai Deus. pro De Paula não é só quente, ela é Ah. até amarelada. Ele é amarelado. Nossa, O Gabiru é um. verdade. O Gabiru, ele é um menino muito bom, mas eu Menino, vou te ele é mais falar. velho que eu. Menino? Ele é É o um- tatu dele Ele da é um, fantasia, né, é velho? um interesseiro, um É? sem vergonha. Sabe o que ele falou pra mim? Letícia é tratada ali que eu vou te Eu falar. com a Lele, eu me sinto um ursinho, ele falou. Não, Eu me é o sinto um cruzamento de ursinho. um pincher com um labrador, Não, né, dá cara? pra, Falar dá esse pra ela Gabiru, colocar ele viu? no meio do decote dela e lá não sai andando. E sabe o que ele me confessou? Ele veio pra mim e falou, Portuga, no resort a Letícia bebe. Eu falei, muito. Ele falou, é aí onde eu entro. Ave Maria, pelo Olha amor aí de onde Deus. eu entro. Aí, como diria o mano, vão vir os outros falar: ai, mano, agora o Gabiru. O mano falou assim, eu vou te imitar agora. Mano.